Feliz Páscoa! O verdadeiro sentido da Páscoa enche os nossos corações nessa noite, para termos, a partir da ressurreição, uma vida contagiante. Amém? E é sobre isso que nós gostaríamos de falar hoje, um sermão de 2 tempos, eu e o pastor Evandro. Então, se eu fizer alguma coisa errada, depois ele conserta, tá bom, pastor? Por favor, aí me ajude. Nós queremos trabalhar esse tema, uma vida contagiante na perspectiva da ressurreição. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15. Coríntios 15, o apóstolo Paulo instrui a igreja em Corinto sobre esse tema da ressurreição. É um tema polêmico entre eles, então ele gasta aqui algumas linhas falando sobre a importância de crer na ressurreição dos mortos. Vamos ler então dos versículos 1 até o versículo 8, depois dos 12 ao 22. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se alguém firmemente a palavra que lhes preguei, caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Versículo 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão.
Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Pois, da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Meus irmãos, Paulo apresenta a ressurreição como um firme fundamento. O meu olhar sobre esse texto é de que não há outro firmamento para o cristianismo a não ser o da ressurreição. Paulo afirma que a ressurreição é um fato, e um fato fundamental para se sustentar o que nós chamamos de cristianismo ou fé cristã. Há várias explicações dadas nesses versículos, especialmente ali nos primeiros versículos, de 1 a 8, que tentam negar a ressurreição. Na época em que essa carta foi escrita, Paulo enfrentava oposição teológica, pensadores, grupos distintos que causavam divisão na igreja. Alguns diziam que Jesus não foi enterrado naquele túmulo. Outros diziam que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e ele desapareceu por alguns dias. Outros afirmavam categoricamente de que os mortos não ressuscitam. Paulo estava lidando com adversários, inimigos, e havia um problema em Corinto. E essas pessoas que afirmavam a não existência da ressurreição não podiam perceber o que implicava esse conceito. Então Paulo escreve e dedica esse capítulo para esclarecer esse assunto. E esse assunto vem trazer revelações imprescindíveis, fundamentais para a nossa vida hoje. Paulo diz que se de fato não existe a ressurreição, se nós não acreditamos na ressurreição dos mortos, os nossos pecados então não são perdoados. Paulo diz que se não acreditamos na ressurreição dos mortos, toda a Escritura está invalidada, porque o que temos das Escrituras do Novo Testamento são os testemunhos dos apóstolos, experiências que eles vivenciaram. E negar a ressurreição é negar então toda a afirmação de testemunho dos apóstolos que está revelado para nós nas Escrituras Sagradas. É negar as profecias e as predições do Antigo Testamento que já anunciavam a ressurreição. Portanto, todo o conteúdo das Sagradas Escrituras, ele repete isso no versículo 6 e 7, ele diz: segundo as Escrituras, o que eu recebi, por isso eu estou pregando a ressurreição. Ele invalida então tudo que ele recebeu, toda a tradição judaica e agora judaico-cristã, se de fato a ressurreição não ocorreu como um fato histórico. Paulo também afirma que se a ressurreição não aconteceu, o que os apóstolos viveram não
valeu de nada. Nem Pedro, e nem os 12, e nem as 500 pessoas que num evento presenciaram Jesus Cristo como ressurreto. E quando ele escreve a carta, ele diz que algumas dessas pessoas ainda estavam vivas. Isso não vale de nada. Mas a pior de todas as implicações, e é sobre ela que eu gostaria de falar nessa noite, Paulo diz que se de fato Cristo não ressuscitou, nós ainda estamos em pecado. Nós ainda estamos em pecado. Você pode verificar aí na sua Bíblia no versículo 17, do capítulo 15 de 1 Coríntios, que os nossos pecados ainda nos atormentam. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Portanto, o que nós gostaríamos de falar sobre a ressurreição de Cristo, sobre a ressurreição dos mortos, é que ela muda a realidade do nosso presente e muda a realidade do nosso futuro. Crer na ressurreição mexe com a nossa vida hoje. Tem interferência na maneira como eu vivo. Porque se eu creio na ressurreição, eu tenho uma vida contagiante. E essa vida contagiante que Paulo descreve não é uma vida atormentada pelos pecados, mas sim uma vida liberta desses pecados. E eu trago aqui uma reflexão sobre a maneira como nós tratamos alguns feriados chamados cristãos. Talvez a banalidade, talvez essa maneira pequena, diminuta que nós tratamos o nascimento de Jesus, a sua morte e ressurreição, eventos do calendário cristão que tem mais a ver com situações comerciais, apenas como mais uma oportunidade de descansar ou de curtir alguns dias para dormir até mais tarde. Não que isso não seja bom, mas a maneira leviana, comercial, diminuta que nós tratamos alguns temas, comendo carne ou não comendo carne, comendo chocolate ou não comendo chocolate, curtindo um feriadão ou não curtindo um feriadão. A maneira como vivemos a nossa vida diz muito da fé que nós cremos. E a ressurreição então vem nos trazer a uma realidade do nosso presente. Meus irmãos, Paulo diz que era muito importante mantermos firme nos ensinos dos apóstolos. Era muito importante crer em toda a Escritura. Era muito importante crer no testemunho que os apóstolos viveram e falaram a respeito de Cristo. Mas a coisa fundamental, nós não poderíamos negar a ressurreição, porque se negarmos a ressurreição, estávamos negando a Cristo. E negando a Cristo, nós não temos perdão para os nossos pecados. Há uma afirmação no livro de Romanos e também aqui, mas em Romanos 5,12 a palavra de Deus nos diz assim: portanto, da mesma forma como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Este homem é Adão. Adão representa a raça humana.
Em Adão todos nós fomos encerrados, destinados à mesma condenação e a uma só condenação, a morte. E aqui nós percebemos que a ressurreição vem resgatar toda a humanidade que está representada em Adão. Vem trazer uma palavra de esperança. A ressurreição vem dizer para a morte: morte, você morreu. A ressurreição grita para a morte dizendo: morte, você está morta. E ao final desse capítulo você vai ver um grito de vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? Onde está o seu estandarte, a sua bandeira? Porque a ressurreição dos mortos declara que a morte não é o fim. Vocês podem dizer isso comigo? A morte não é o fim. Meus irmãos, contra todas as afirmações que possam nos dizer está tudo acabado, com todas os diagnósticos que possam nos escravizar, nos derrotar, nos desanimar, há uma palavra de esperança erguida na ressurreição de Jesus Cristo. Há uma palavra de vitória dita na ressurreição de Jesus Cristo. Há esperança para mim, há esperança para você, há esperança para aqueles todos que morreram em Cristo. Há uma vitória. A ressurreição de Jesus Cristo, portanto, põe em ordem a história, dizendo que a última palavra é de Deus nas nossas vidas. A morte não tem a última palavra. Quando nós lemos aqui o versículo 34, também nós percebemos esta realidade. Deus é quem tem a última palavra. Porque em Cristo nós fomos redimidos. Ele é a primícia, Ele é o primeiro daqueles que ressuscitaram. Ele é apenas o primeiro daqueles que ressuscitaram. E a última palavra põe ordem em toda a história e restaura as nossas vidas hoje, porque eu e você somos libertos do pecado de Adão, que encerrou toda a raça humana, mas através do sacrifício de Jesus Cristo, através do sangue dele derramado na cruz, eu e você somos salvos, libertos, transformados, e seremos com ele ressurretos. Meus irmãos, essa é a palavra de esperança. A morte não é o fim. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. É por causa dele, por meio dele,
e através da sua ressurreição, que a vida no presente está garantida. Por isso eu e você não estamos debaixo de um decreto da morte. Eu e você vivemos debaixo da realidade da ressurreição. Nós somos sim pecadores, mas pecadores redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós temos tentado de várias formas nos aproximar de Deus, mas a palavra de Deus vai nos mostrando que toda tentativa humana é falível. Nós vemos os filhos de Adão tentando se aproximar de Deus através dos sacrifícios. Nós vemos pessoas na história do povo de Israel tentando se aproximar de Deus através das leis, dos mandamentos. Nós vemos um povo de Israel buscando proteção através dos seus reis, da força da espada, da guerra. Nós vemos em Noé, Deus triste e insatisfeito com o destino da raça humana, tentando levantar um novo povo, uma nova nação, mas mesmo assim, esse povo caído não consegue se levantar. Nós vemos em Babel o povo tentando chegar até Deus, e assim, ainda assim, não conseguem criar nada a não ser confusão, distanciamento e maldade. Romanos 3 nos afirma que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Mas também Romanos 3 diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, eu e você somos livres do pecado. É como se nós estivéssemos tentando escalar uma parede, fazendo um alpinismo. Sabe aquele alpinismo onde os alpinistas estão ali, presos, mais do que um tentando escalar. E quando um se solta, o de baixo, o de cima também não suporta o peso e vai se soltar. E assim sucessivamente. E eu vejo a história da humanidade assim, tentando se segurar, mas veio o maior de todos, o novo Adão, Cristo Jesus, que sustenta o peso de toda a humanidade, para nos trazer a vida no presente, segura, a vida no presente, cheia de esperança, a vida da ressurreição. Que o Senhor assim nos abençoe, para que as nossas decisões no presente também possam mostrar e o futuro. O que a ressurreição tem para nos dizer para o futuro? Eu estava pensando, enquanto o pastor William falava sobre como a ressurreição afeta o nosso presente. Em quantas áreas da nossa vida nós precisaríamos ver a ressurreição, o poder da ressurreição agindo?
Olhe para a sua vida e pergunte para você mesmo: quantos hábitos, quanta maneira de viver, comportamentos, sentimentos enraizados aqui dentro, que desagradam a Deus, e você deveria dizer: Deus, o poder da ressurreição pode mudar isso na minha vida. Isso é libertação. E todos nós precisamos viver neste poder da ressurreição nos dias de hoje. Porque uma coisa é certa: o seu futuro está afetado, determinado, se você crê em Jesus ressurreto. O que nós precisamos lidar é com o nosso presente, porque o futuro já está garantido por Deus. A questão é o presente. Deus não tem dificuldade nenhuma em lidar com o nosso futuro, mas o nosso coração duro o faz deixar de agir no nosso presente, na nossa vida hoje. E o que é que nos espera o futuro? Eu peço que você então abra a sua Bíblia, ou mantenha a sua Bíblia aberta e leia comigo o mesmo texto. E eu quero rapidamente, como o pastor William fez, olhar para o futuro. E os versículos que eu quero ler estão do 20 em diante. Perceba que Paulo agora muda a marcha. Antes ele estava falando do presente, nós ouvimos até agora. E agora ele vai falar do futuro. Perceba isso nas palavras do apóstolo, versículo 20 em diante. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram, ou aqueles que morreram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão, verbo no futuro, serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Primeiro os mortos, mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Eu fiz alguns dias atrás uma inscrição para uma meia maratona, para correr uma meia maratona lá no Rio de Janeiro no mês de julho. E desde que eu tomei essa decisão, eu tive que tomar algumas decisões pequenas no meu dia a dia. E eu espero que as minhas decisões no meu dia a dia afetem o dia daquela corrida e eu consiga chegar ao fim, sem morrer pelo caminho, não é? Se uma decisão qualquer afeta o nosso futuro, uma decisão corriqueira, diária, de comprar, de vender, de mudar, de conversar, de guardar no coração, afeta o nosso presente e afeta o nosso futuro, quanto mais a ressurreição de Cristo. Como é que a ressurreição de Cristo então afeta o nosso futuro? De duas maneiras. Primeiro, afeta os que estão mortos. Diga comigo: os que morreram em Cristo serão afetados profundamente com a ressurreição. O texto está dizendo que Cristo é as primícias dos que dormem. Paulo usa muito essa expressão dormir para aqueles que já morreram. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, como nós ouvimos agora há pouco, que assim como em Adão nós recebemos a morte física, em Cristo nós recebemos a ressurreição eterna. Eu estava ouvindo um cantor conhecido da família Alckmin, que perdeu um filho agora esses dias, não é? Dizer a respeito da morte daquele jovem de 30 e poucos anos: não é justo, ele disse, não é justo, não é justo.
E ele repetiu isso algumas vezes, se referindo ao fato de um jovem com filhos pequenos, um filho recém-nascido morrer de forma trágica. Não é justo. E eu fiquei pensando naquilo e disse, de fato, a morte não é aquilo para o qual fomos preparados. Mas, por outro lado, a Bíblia diz que a morte é o salário, e muito bem pago, do pecado. Você sabia que a Bíblia diz isso? Que a morte é o salário, o pagamento do pecado. Portanto, ainda que para nós não seja justo, porque nós, na verdade, não fomos criados para morrer, a morte vem sobre nós como resultado daquela decisão dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E passou então a existir este pagamento, esta retribuição que o pecado faz para as nossas vidas. Mas, aqui entra a boa notícia, a ressurreição de Cristo traz uma novidade. Que novidade é essa? Que novidade é essa? A pergunta que eu quero fazer é, onde estão hoje os mortos? Onde estão os mortos? Bem, para responder essa pergunta, nós temos que fazer uma distinção. Segundo a fé cristã e a palavra de Deus, há 2 lugares para os mortos. Os que morrem sem Cristo vão para o Hades, ou inferno. No momento da morte, o destino já está traçado. Mas os que morrem crendo em Cristo, salvos pela obra redentora de Cristo na cruz, cuja morte nós celebramos anteontem, vão diretamente para a presença de Deus. E Paulo elabora isso, eu não tenho tempo para falar sobre isso agora, mas ele elabora isso de forma extraordinária na sua carta aqui mesmo de Coríntios, 2 Coríntios, quando ele diz, se nós estamos ausentes no corpo, isto é, morremos no corpo, a nossa casa, esta casa aqui, se desfaz, nós temos uma casa eterna na hora, naquele momento, para o nosso espírito. Então, há 2 destinos. Acontece que a ressurreição de Cristo garante não só a salvação do espírito da pessoa que morre, mas também da restauração do seu corpo, A Bíblia diz que haverá um dia em que o mar dará os seus mortos, a terra dará os seus mortos, e todos os que morreram em Cristo, cujos espíritos ou almas, não é? Como você quiser, já estão na presença de Deus, serão ressuscitados pela ação de Cristo no dia da sua volta. Então, em primeiro lugar, a ressurreição de Cristo afeta o futuro dos que morreram. Você conhece alguém que morreu em Cristo? Eu conheço muitas pessoas. E eu sei que um dia, quando Cristo voltar, a minha mãe, que foi sepultada lá no cemitério central em Osasco, e cujo corpo já se decompôs pelos anos que isso aconteceu, ela será ressuscitada. Todas as pessoas que morreram crendo em Cristo serão afetadas, cujos corpos estão à espera da ressurreição. E o Apocalipse, no capítulo 20, fala a respeito da primeira ressurreição, quando João, na visão, diz: bem-aventurados os que fazem parte, ou os que farão parte da primeira ressurreição. Porque haverá uma segunda, e essa segunda será para o julgamento eterno dos ímpios. Então eu sei que há um futuro que espera, um glorioso futuro que espera todos aqueles que morrem em Cristo. Por isso não importa se a pessoa que faleceu, que morreu, foi enterrada no cemitério ou nem foi achada,
ou o corpo foi simplesmente destruído, como aqueles que caíram no avião esses dias. Não importa se foram mortos por radicais muçulmanos, como aqueles quase 150 jovens que morreram essa semana lá no Quênia, numa universidade, quando cristãos foram separados de não cristãos e 150 cristãos jovens universitários foram mortos. Não importa onde estarão estes corpos, porque naquele dia, no dia da volta de Cristo, eles ressuscitarão. Amém? Ressuscitarão. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Por isso, quando sepultamos os nossos mortos, não há desespero, porque em primeiro lugar sabemos que o espírito dessas pessoas está na presença de Deus, na hora. Não há sono da morte, não há aniquilação do espírito, há sim um transporte imediato feito para estas vidas, e elas estão na presença de Deus, e os seus corpos aguardam o dia da ressurreição. Amém? Irmãos, a ressurreição de Cristo garante isso para nós, garante isso para nós. Por isso não há desespero e nem tragédia, por maior que seja a tragédia. O coração daquele que é crente em Jesus, daquele que confia em Jesus, tem a sua vida nas mãos de Jesus, sabe com certeza que o futuro já está garantido. Amém. Nós choramos os nossos mortos, mas nós não nos desesperamos com os nossos mortos. Porque quando Cristo voltar, quando a trombeta no céu for soada, e Ele descer nas nuvens, aquilo que é o nosso DNA vai ser transformado. As pessoas estão fazendo exames de DNA nos mortos daquela aeronave. Mas não importa o que aconteceu com o corpo, porque o DNA dos mortos será transformado. E alguém disse numa reunião aqui na igreja, quando estávamos estudando sobre célula, que a célula tem um DNA, que o cristão tem um DNA. E o DNA de um cristão é divina natureza do Altíssimo, DNA. Diga comigo, divina natureza do Altíssimo. Você tem o seu DNA humano, não é? Que é aquele ácido que fala das cadeias que fazem a estrutura, não é? De quem você é. Mas você tem a divina natureza do Altíssimo. Por isso seu futuro já está garantido. Amém? Mas o futuro também está garantido para aqueles que estão vivos, não somente para aqueles que estão mortos. Abra comigo, por favor, no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 12 em diante. E aqui nós vamos correr bastante. 1 Tessalonicenses 4, 12. É uma carta do apóstolo Paulo também, um pouquinho na frente da onde você estava. 1 Tessalonicenses 4, 12. Diz assim: irmãos, o mesmo apóstolo, olha o que ele diz: não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, novamente os que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus, juntamente com Ele, aqueles que dormiram. Está confirmando o que eu acabei de dizer até agora. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Agora começa a falar da gente, quem está vivo. Nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, estou lendo novamente, certamente não precederemos, não iremos antes dos que dormem, pois dada a voz
Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Diga comigo, primeiro os mortos. Não você, a não ser que você já tenha ido. Primeiro os mortos ressuscitarão. Depois disso, os que estivermos vivos seremos, diga comigo, arrebatados. Essa é uma palavra que nós não usamos muito, mas está escrito aqui que seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós seremos transformados. Se você estiver vivo no dia da volta de Cristo, o seu DNA também será transformado, porque este corpo material, feito de carne e feito de osso, feito de moléculas e células, será transformado num novo corpo. Então o que vai acontecer? Bem, você se lembra de como Jesus manifestou-se ou se fez presente quando Ele ressuscitou? As pessoas o viam, mas não o viam como um ser humano. Caminhavam com Ele, sentavam à mesa. Ele era parecido com um ser humano, mas que ao mesmo tempo podia sair de um lugar e ir para o outro, e desaparecer. Jesus não estava mais limitado no tempo e no espaço, na matéria. Isso é o que vai acontecer conosco. No dia da volta de Jesus, o nosso futuro, nós, se estivermos vivos, vai ser glorioso. Sabe por quê? Porque os nossos corpos serão transformados. Serão transformados. Se Cristo voltar agora, e Ele pode voltar a qualquer hora, viu? Qualquer hora. E eu quero dar um alerta a você sobre isso. Esses dias eu falei sobre este assunto com os adolescentes. E depois uma mãe veio falar comigo que a filha ficou com medo a noite toda. E eu achei uma gracinha. Ela é uma pré-adolescente. E eu disse para aquela mãe, com todo cuidado, eu disse, que bom, e eu gostaria que você também ficasse muito preocupado com isso, especialmente se você não tem certeza da sua salvação. Porque se Cristo vier agora, ressoada a voz do Senhor, do Pai, e a trombeta, Ele vem nas nuvens. E sabe o que vai acontecer com esse microfone aqui? Eu vou levar para o céu, que eu quero pregar no céu. Esse microfone vai cair nesse chão, e a minha camisa vai cair nesse chão, e a minha calça, desculpa falar disso. Tudo que eu tenho sobre o meu corpo vai cair. Você dá tanta importância para o seu tênis, não é, garotada? Para a sua roupa de grife, para a sua bolsa, não é? A gente dá tanta importância para isso, mas no momento da volta de Cristo, nós seremos arrebatados para estarmos para sempre com o Senhor. Essa é a maravilha da ressurreição de Cristo, é o que nos garante a ressurreição de Cristo. Nós temos expectativa, como disse o pastor William, perspectiva de futuro. O nosso futuro está garantido. Então, pense você, veja bem, você toma um ônibus da Andorinha para São Paulo, como a minha filha vai fazer daqui a pouquinho, e Cristo volta naquela hora, às 3 da madrugada, e o motorista que está conduzindo aquele ônibus crê em Jesus. Eu não posso imaginar o que vai acontecer com aquele ônibus. E se os 2 pilotos do avião forem cristãos, o que vai acontecer com aquele avião? E com o caixa do banco que tiver com um monte de dinheiro na mão para dar para você, e ele desaparecer, e você também, eu espero, não é? Você vai desaparecer naquela hora? Diga amém. Eu espero. E o dinheiro vai ficar para quem?
Para quem vai ficar também o seu dinheiro que tem lá na sua casa, a sua televisão, tela plana, bonita, cara, que você comprou, não é? O seu carro na garagem. Deixa a chave fácil, pelo menos alguém pode pegar ele e aproveitar. Irmãos, esse é o nosso futuro. E é aterrador para aquele que não tem Jesus. Por isso hoje é dia de você se converter e entregar sua vida a Cristo. Hoje é dia da sua responsabilidade chegar a sua vida diante de Deus. Os mortos ressuscitarão e logo em seguida os que estiverem vivos serão arrebatados. Uma tragédia sem comparação acontecerá em toda a terra. Talvez fiquem aqui membros de igrejas, mas não ficará nenhum salvo por Cristo. Talvez fiquem aqui religiosos, mas não ficará nenhum que entregou a sua vida ao Senhor Jesus e vive por Ele e para Ele. Para terminar, leia comigo os versículos 56, e nós vamos já para a ceia. Versículo 54 em diante, eu vou apenas ler e fazer um comentário. Versículo 54, lá de Coríntios 15. Quando, porém, o que é corruptível, veja, nós somos corruptíveis. 1 Coríntios 15, 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, entre aspas, leia comigo, a morte foi destruída pela vitória. E aí tem um cântico que os hebreus cantavam, e vamos ler esse cântico juntos. Onde está, ó morte? Onde? Aleluia. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, todavia, porém, contudo, nós já não estamos mais debaixo do aguilhão da morte, debaixo da condenação da morte. Mas, graças a Deus, é daqui que vem a nossa expressão, né? Oh, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. E terminando o versículo 58, portanto, veja, é um capítulo de 58 versículos, é um dos mais longos da Bíblia, falando sobre a ressurreição de Cristo. Aí ele termina com essa conjunção conclusiva aqui. Ele conclui, não é? Portanto, desta maneira, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Irmãos, fique firme, diga para a pessoa que está ao seu lado, fique firme, Cristo ressuscitou, aleluia, Cristo ressuscitou, e que nada os abale, não deixe nada abalar a sua fé. Está com um problema grave, sério agora, seu presente foi afetado pela ressurreição de Cristo, e seu futuro já está afetado, transformado. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Vamos cantar de novo, Eudes, aquele porque Ele vive. A gente canta muito esse cântico, não é, Eudes? Em velórios. Mas hoje é dia de festa, não é? É dia de festa, não é? Amém? Vamos ficar em pé então, as crianças vão descer para a ceia, você, papai, esteja atento para receber o seu filhinho, eles vão descer, nós vamos celebrar a ceia antes do fim do culto, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Agora você percebe o que é o amanhã? Os que estiverem mortos ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão arrebatados, aleluia. Vamos cantar então.